Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Adonias e hoje na nossa videoaula nós vamos falar sobre um assunto do inglês chamado Genitive Case, tá? Genitive Case. Vamos dar uma olhadinha o que é o Genitive Case. Bem, primeiro vamos ver essa frase, né, em português. O livro de Carla. Como nós iríamos dizer isso em inglês? Desculpe. Como é que a gente diria isso em inglês? O livro de Carla. The Book of Carla. Né? Então nós temos o the aí que é o artigo o, né? É o equivalente ao artigo o em inglês. Book, que é livro. Of, de. Carla, né? Nome próprio. Muito bem. Agora imagine o seguinte: em inglês, nós podemos dizer isso de duas maneiras. Dessa maneira como a gente, né, está vendo, que a gente já consegue fazer a mesma estrutura em português, mas tem uma outra forma de dizer essa mesma informação em inglês, que nós fazemos o seguinte: nós primeiro dizemos o nome da pessoa que possui a coisa. Então o livro é da Carla, então primeiro eu digo o nome da Carla. E depois é que eu digo o objeto que ela possui. Então eu digo Carla's book. Carla's book. Então dizer The Book of Carla é a mesma coisa que dizer Carla's book. Tá? Então, é uma outra maneira de você dizer. Só que dessa forma aqui, você percebe que primeiro nós damos ênfase ao possuidor e depois é que nós dizemos o que esse possuidor tem, o que esse possuidor possui. Então, primeiro eu falo da Carla e depois eu digo o que é dela. Tá? Então, mas aí observe que nessa situação, quando a gente faz essa inversão, dizendo primeiro o nome do possuidor, que é Carla, ela que tem o livro, né? Quando a gente faz essa alteração dizendo primeiro a pessoa que tem a coisa, a gente coloca um símbolozinho ali no nome dela, depois do nome dela, e colocamos um S. Esse símbolozinho, esse sinal, nós chamamos de apóstrofo. Tá? Então nós acrescentamos aí o apóstrofo S. O apóstrofo S é o equivalente ao of. É a mesma coisa que dizer o of, que significa o de. Ok? É a mesma coisa que dizer o de. No caso em inglês, of. Ok? Então, o de significa of em inglês, né? É o equivalente. E o of, por sua vez, é a mesma coisa, tem o mesmo significado, né, que o apóstrofo S. Ok? Muito bem. Então, o que a gente pode entender aqui? Que o caso genitivo ele é usado para indicar posse. Tá? Então, isso é o caso genitivo. É quando eu uso esse apóstrofo S. Tá bom? Então, o caso genitivo ele é usado para indicar posse. Ele mostra para a gente, ele revela uma posse. O nome desse sinal, eu falei para vocês que em português é apóstrofo. Em inglês nós dizemos apostrophe. 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 Ok? Apostrophe. O caso genitivo ele é normalmente utilizado com pessoas ou animais, tá? Outra dica, ele é usado com pessoas ou animais em lugar de usar o of. Então, é mais comum a gente ver Carla's book do que the book of Carla. As duas formas estão corretas, mas a mais comum de se ver é a forma com um genitivo, tá? O genitive case. No caso aí, Carla's book, com o apóstrofe e o S, ok? Muito bem. Quando o substantivo não termina em S, então a regra é essa daí, né? Que a gente já viu. Mas existe uma outra situação, que é quando o substantivo termina em S. Então vamos ver aqui as diferenças. Quando o substantivo não termina em S, então eu faço o quê? Eu acrescento o apóstrofo S. Exemplo, o livro do menino. Como eu vou dizer isso em inglês? O livro do menino.
eu digo the boy's book. Então eu coloco o apóstrofo S ali depois de boy, porque boy não tem S nenhum, tranquilo, então eu só acrescento apóstrofo S, tá? Mas quando o substantivo termina em S, nós não colocamos mais um S, a gente coloca então aí só o apóstrofo, ok? Então nós colocamos somente o apóstrofo porque o nome ali já tem S, a palavra ali já tem S. Exemplo, se eu quiser dizer o livro dos meninos, meninos em inglês é boys, já tem um S no final, né? Então fica, olha só, the boys book. Já tem o S de boys, então eu não boto mais um S, eu boto aí então só o apóstrofo, tá? Então eu não acrescento para não ficar dois S's lado a lado, então eu coloco somente o apóstrofo. Então, duas regrinhas aí. Quando a palavra não tem S no final, colocamos apóstrofo S. Quando a palavra já tem S, a gente coloca só o apóstrofo, ok? Muito bem. Vamos ver aqui algumas peculiaridades do genitive case agora com nomes de pessoas, com nomes próprios, tá? Então, com nomes próprios terminados em S, a gente acrescenta o apóstrofo S, tá? Então, se o nome já tem S, é nome de pessoa e já tem S, então eu coloco mesmo assim mais um S, tá? Então, o nome do aí Charles, né? Ou como é em inglês, Charles. Charles ou Charles, né? Como a gente fala em português, é um nome que termina com S. Mesmo assim, eu vou colocar apóstrofo e mais um S. Então, quando eu digo Charles Book ou Charles Book, então aí tem dois S. Um S é o do nome mesmo e o outro S está acompanhando o apóstrofo para indicar que é o livro do Charles, o livro do Charles, ok? Mas quando o nome, termina em S, mas é um nome clássico, um nome muito conhecido, um nome de alguém muito importante, um nome único, nós não colocamos o S com apóstrofo, nós colocamos somente o apóstrofo, tá? Então fica Archimedes Book, tá? Então quando eu digo Archimedes Book, o nome termina em S, mas eu coloquei só o apóstrofo, eu não acrescentei mais um S. Por quê? Porque Archimedes, ou Arquimedes em português, é um nome de um físico grego, é um nome de um matemático, é um nome de uma pessoa importante e é um nome clássico. Em qualquer lugar que alguém pronunciar essa palavra, a gente vai saber e vai pensar na mesma pessoa, né? Então a gente não precisa colocar o S com apóstrofo, colocamos somente o apóstrofo. Então quando eu digo aí Archimedes Book, eu estou dizendo o livro de Arquimedes, ok? Mais uma peculiaridade, mais uma regrinha. Substantivos compostos seguem as mesmas regras de substantivos comuns. A gente viu até aqui substantivos comuns, né, com uma palavra só. Aqui no substantivo composto, nós vamos ver que substantivos com mais de uma palavra na sua formação, mas a regra é a mesma, apóstrofo S no final. Tá? Então, quando eu digo my mother-in-law's dress, my mother-in-law's dress, mother-in-law, ao pé da letra, é mãe na lei, né? É a sogra, tá? Então, tradução, sogra. Mãe na lei, é assim que se fala em inglês. Então, pela lei, a pessoa aquela mulher é mãe, né? Então, ela é a sogra, tá? Então, mother-in-law, sogra. Dress, vestido. Então, o vestido da minha sogra. My mother-in-law's dress. Perceba que depois do mother-in-law tem um apóstrofo S. Esse apóstrofo S está aí para indicar que mother-in-law é a que possui, é a possuidora, é a proprietária. E dress é o vestido. Vestido de quem? Da mother-in-law, da sogra. Tá? E perceba que eu coloco o apóstrofo S só no finalzinho, mesmo que mother-in-law tenha aí, né, mais de uma palavra para formar o substantivo, mas mesmo assim, mesmo sendo um substantivo composto, eu coloco o apóstrofo S só no finalzinho, tá bom?
Muito bem, tranquilo, não é? Vamos avançar então. Mais uma regra. Quando houver mais de 2 possuidores, vamos observar, 2 possuidores. Primeira situação. Se a coisa possuída for comum a todos eles, então se tiver 2 possuidores e a coisa que eu vou falar é dos dois, eu vou colocar um apóstrofo S só na última pessoa, no último possuidor. Exemplo. Paul and Mary's car. O carro é do Paul e da Mary. O carro é dos dois. Então eu coloco o apóstrofo S só no último nome. Tá? Então quando eu faço isso, quando eu tenho 2 nomes e eu coloco apóstrofo S só no último nome, então é porque a coisa, no caso aqui o carro, car, pertence aos 2. Tá bom? Agora, se cada um deles possui uma coisa, ou seja, cada um tem o seu, então eu vou colocar o apóstrofo S em cada um. Tá? Exemplo. Paul's and Mary's cars. Veja que cars está no plural, carros. Então, Paul's and Mary's cars. Então, cada um tem o seu carro. Então, quando eu digo Paul's apóstrofo S, é porque ele tem o dele. And Mary's apóstrofo S, porque ela tem o dela. Então, Paul's and Mary's cars, os carros de Paul e de Mary. Tá? Então, o apóstrofo S indica de, né? Então, os carros de Paul e os carros de Mary. Então, recapitulando, se eu tenho um objeto e eu tenho 2 nomes, e esse objeto pertence aos 2, eu coloco apóstrofo S só no último nome. Agora, se eu tenho objetos e cada um pertence a uma pessoa diferente, eu vou colocar o apóstrofo S em cada nome. Ok? Vamos lá. O caso genitivo, ele é usado também com expressões de espaço, tempo ou peso. Tá? Coloquei aqui um exemplo para vocês. Se eu disser a month's holiday, a month's holiday, a significa month, mês. O apóstrofo S, de, né? E o holiday significa feriado, né? Então, o feriado de um mês, né? Um feriado do mês, ok? Então, um feriado do mês. A month's holiday. Então, o possuidor é o mês, month, porque ele está com o apóstrofo S, tá? E holiday é a coisa possuída, tá? Muito bem. Agora vamos ver aqui uma outra situação onde o genitive case acontece. Palavras relacionadas a edifícios, lojas ou negócio. Nesse caso, o genitivo ele é usado sem a gente dizer a coisa possuída, ou seja, a gente diz o dono, mas a gente não diz edifício, loja, negócio. Vamos ver o exemplo para entender melhor. Ó, quando eu digo I'm going, eu estou indo, to, para, my aunt's. Aunt significa tia. Então, my aunt, minha tia. I'm going to my aunt's. Eu estou indo para de minha tia. Mas o que seria o lugar? O que é da minha tia para onde eu estou indo? A casa, né? Então já está subentendido, já está na cabeça da gente quando eu digo eu estou indo para o de minha tia. A gente já entende em inglês que está falando da casa. I'm going to my aunt's. Eu poderia dizer I'm going to my aunt's house. É a mesma coisa. Só que não precisa dizer house, porque quando eu digo I'm going to my aunt's, já dá para entender que eu estou indo para a casa da minha tia. Então eu digo o possuidor, mas eu não preciso dizer o que pertence à minha tia, porque já dá para entender que é da casa dela que eu estou me referindo. Tá? Em português a gente faz, eu estou indo para minha tia. Na verdade a gente está indo para a casa da tia, né? Assim? Então em inglês é algo semelhante.
Vamos ver mais um exemplo. We must go, nós devemos ir, to the barbers, ao barbeiro, né? Ao homem que faz a barba, né? Ao barbeiro, né? Só que observe que aí, we must go to the barbers, tem um apóstrofo S. Por quê? Porque eu estou indo para o estabelecimento do barbeiro, né? Então, eu estou indo para a loja dele. Loja em inglês, shop. Eu poderia dizer, we must go to the barber's shop. É a mesma coisa. Eu estou indo para a loja do barbeiro, para o estabelecimento do barbeiro. Mas quando você diz que está indo para o do barbeiro em inglês, a gente já entende que você está indo para a loja, para o estabelecimento dele. Não precisa dizer essa palavra. O inglês é uma língua econômica. Então, a gente tenta enxugar em inglês o máximo possível a informação, para a informação ser passada de forma mais rápida. Então, eu não preciso dizer o termo loja, shop. Eu digo só, we must go to the barbers. Eu coloco o apóstrofo S para indicar que eu estou indo para o estabelecimento dele, do barbeiro. Tá? Mais um exemplo para fixar. Quando eu digo Sally is going, Sally está indo para the lawyers, para o do advogado. Ela está indo para o que do advogado? Para o escritório dele, com certeza. Mas não precisa dizer escritório, porque a gente já entende, né? Então, em português nós diríamos, eu estou indo para o advogado, né? Eu estou indo no advogado, algo assim. Mas em inglês, a gente faz algo semelhante, mas colocando o apóstrofo S. Sally is going to the lawyers. Eu estou indo para o que do advogado? O escritório. O escritório em inglês é office. Eu poderia dizer, Sally is going to the lawyer's office. Né? Sally está indo para o escritório do advogado. Mas eu não preciso dizer office, porque quando eu digo Sally is going to the lawyers, já dá para entender que é o estabelecimento dele, que é o escritório dele. Tá? Então, nesses casos, onde a gente vai mencionar que existe um possuidor e ele possui um edifício, possui uma loja, possui um negócio, possui um escritório, eu menciono somente o possuidor, eu não preciso dizer o nome do lugar. Eu não preciso dizer house, shop, office. Eu digo apenas o possuidor, apóstrofo S. Ok? Bem, por hoje foi isso. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!